Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre uns cuidados com os equipamentos. O que é importante você estar fazendo para a conservação de sua lente, câmera, limpeza de sensor, enfim, tudo necessário para você manter eles em bom estado. Primeiro de tudo, pincelzinho básico, tá? Pode ser um pincel, preferencialmente com cerdas não tão duras, para você fazer a limpeza de câmera e lente parte externa. Ah, tá com poeira no junção, isso daqui principalmente laterais de botões, atrás, visor, pincelzinho. Outro item indispensável é o famoso fuc-fuc, por causa disso. Isso daqui a gente tira a poeira, tanto de lente, parte externa, corpo de câmera, sensor. Uma coisa muito importante em sensor é assim, minha câmera é mirrorless. O que acontece? O sensor dela é mais exposto, ou seja, ele suja com uma maior facilidade. Porém, ele é muito mais fácil de ser limpo, diferentemente de uma DSLR, onde eu tenho que levantar o espelho e o espelho por si só já ajuda nessa sujeira de sensor. Por quê? Imagina o seguinte, eu tenho um espelho que faz esse movimento. Esse movimento ele gera uma certa turbilhão de ar dentro da câmera. Se eu tenho poeira que está nos cantos, que não está aparecendo no sensor, existe uma possibilidade dessa poeira se movimentar com esse movimento de espelho e ir sujando outras partes da câmera. Uma outra diferença também é a seguinte, na mirrorless o sensor está mais próximo do bocal da lente, numa DSLR ele está mais profundo, então ele estando mais fundo é um pouquinho mais complicado de limpar. Ou seja, mirrorless suja mais? Não necessariamente, é mais ou menos igual a sujeira. Porém, a limpeza de uma mirrorless é muito mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui como a gente deve fazer para tirar inicialmente o pó mais perceptível do sensor. Tenho aqui meu sensor, ele não está sujo, mas só para dar um exemplo para vocês. O ideal, sempre segurar a câmera para baixo, fazer inicialmente a limpeza de câmera, porque toda câmera tem uma limpeza de sensor, onde ela vibra em alta frequência esse sensor, automaticamente ele já descola boa parte dessa sujeira. Existem vários tipos de sujeira, mas as mais comuns é uma sujeira seca, que seria uma poeira, um pelinho que caiu no sensor, que você vê imagens quando você baixa essas fotos na tela do seu computador e você amplia ela, você consegue ver. No LCD é muito difícil a gente ver esse tipo de sujeira, esse pontinho preto, ou essa bolinha, ou esse pelinho. Não é tão perceptível assim, só se for algo muito grande que você vai reparar. Se não for, você só vê quando baixou as imagens no computador. Voltando ao fuc-fuc. Pegou a câmera para baixo, coloca aqui, borrifa várias vezes. Depois você olha, se fosse um pelo aparente, uma sujeira aparente, possivelmente ela vai ter saído. Se ela não sair, ou se for algo que realmente grude, que tem uma aderência maior no sensor, você vai precisar de uma limpeza molhada, que eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Então eu vou estar voltando com a minha lente aqui para evitar que caia a sujeira. E lógico, evitar trocas de lentes demoradas em ambientes que tem a suspensão de poeira no ar, ambientes como praia, onde venta, onde tem areia, onde tem aquela terrinha fina, marrom, avermelhada, aquela terra é uma desgraça, aquilo entra em tudo que é lugar, você nunca mais consegue tirar quase tudo, sabe? Então evite troca de lente nessas condições. Tente colocar ela com alguma superfície meio que cobrindo um pouco, se você está num ambiente que nem esse e precisa trocar de lente, ou tenha duas câmeras, cada uma com uma lente que você vai mais utilizar, você evita esse tipo de sujeira. Lógico, nem sempre é fácil ter duas câmeras, mas seria melhor, né? Porque dependendo do tipo de sujeira, é complicado. Outros itens muito úteis que eu costumo utilizar bastante, principalmente para limpeza de lente, é uma canetinha que se chama Lens Pen. Essa caneta ela tem dois lados. Um lado é um pincel, onde serve para limpeza externa toda, de lente inclusive. Sempre lembrando, primeiro faça com o ar essa limpeza, depois vai para a parte de pincel. Nas lentes existem, às vezes, marca de dedo, você bateu sem querer ou tem alguma outra sujeira que pegou ali mesmo, e isso interfere na qualidade da imagem. Então é importante estar sempre com lentes muito limpas.
Depois de eu passar o pincel, por exemplo, na frente da lente, se eu ainda tem alguma marca como uma de dedo, ela tem uma outra ponta que tem um revestimento de carbono nessa ponta. E ela trabalha em conjunto com a tampinha. O que acontece com isso? Como se fosse um gruda sujeira, um tira oleosidade no geral. Você pega essa ponta, faz movimentos circulares na lente, de dentro para fora, para o que tiver de sujeira, você trazer para a ponta. E faz nela toda onde está a marca de sujeira. Depois você pega a ponta, gira ela na tampinha. A tampinha lá no fundo dela tem uma esponjinha onde ela faz essa limpeza do que você acabou de remover da frente da lente. Fiz assim, girei, está pronta para o uso de novo. Se não saiu tudo, eu repito o processo. Faço novamente. Isso daqui resolve praticamente todo tipo de sujeira na lente. Lógico, tem sujeiras que aderem mais. Imagina se fosse uma coisa mais oleosa, mais com graxa e tal. Pode ser que esse daqui não resolva tudo. Então, a gente tem que partir para a limpeza molhada, o mesmo esquema do sensor, que daqui a pouco eu vou estar mostrando. Existe uma outra canetinha no mesmo princípio da Lens Pen, só que um tamanho menor. Para que essa serve? Para a limpeza do sensor da câmera. Se tem aquela sujeirinha grudada que o ar não tirou, que a vibração do sensor não tirou, essa caneta você vai, pega na sujeira bem suavemente e tenta remover. Lembrando, uma limpeza seca também. Pode ser que não saia, dependendo do tipo de sujeira. Mesmo princípio, ela tem também um pincelzinho, é a mesma coisa. Então vou deixar ela aqui. Eu tenho um kit da Zeiss de limpeza de lentes. Esse kit, ele vem com uma solução líquida, que é para sujeiras mais pesadas. Ele vem com um pincel, que parece um batonzinho aqui, que a gente gira. Ele é bem macio mesmo. Você pode, ele parece um pincel de maquiagem, assim, de tão macio que ele é, essa remoção externa. Ele vem com uma outra... Não vem nada, essa solução aqui é desse, eu estava perdido. Ele vem com uma flanelinha, que não é uma flanelinha, é uma microfibra muito lisa que não solta pelo. Ela é excelente para passar depois da limpeza molhada. E eu tenho dentro dele alguns lencinhos que eu posso fazer a limpeza de uma vez. É um lencinho que ele vem embaladinho, como aqueles que existem em alguns restaurantes, que eles dão em algumas farmácias, um lencinho parecido com aqueles perfumados, sabe? Com álcool e tal. Esse é um nessa linhagem, que ele é muito bom para essa remoção inicial aí, quando é alguma coisa um pouco mais suja, ele tira muitíssimo bem. Existem paninhos de microfibra de várias marcas, vários tamanhos, eles são sempre úteis. Uma coisa que eu gosto, que é o mesmo princípio do Fuk-Fuk, são latas de ar comprimido. Mas essa lata, ela é boa para limpeza externa. Ela não é aconselhável para limpeza de sensor. Por quê? Algumas vezes ela condensa o jato, ela faz uma espécie de um líquido, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Dentro do sensor isso não é bem-vindo. Então, para uma limpeza externa, funciona. Outra sugestão também é compressor. Um compressor também serviria para você dar uma jateada de ar na câmera, se ela está com muita poeira, funciona da mesma forma. Eu tenho um outro kit aqui muito interessante, que é um kit da Delkin Devices, que ele é para limpeza de sensor molhada. Qual é o diferencial desse kit? Ele vem com uma solução, onde eu pingo em uma haste, eu tenho uma aberta aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa haste ela já tem o tamanho de um sensor full frame e ele também acompanha hastes de tamanho para sensor APS, onde você passa ele inteirinho no sensor. Eu vou estar abrindo a minha câmera só para vocês entenderem como funciona. Vamos supor, lembra da limpeza molhada que eu falei? Tem casos que eu tenho que fazer, que não tem jeito, que a sujeira não sai de jeito nenhum com o ar. Eu vou colocar a solução molhada na minha haste, vou pegar desde o início do sensor, passar até embaixo. Vou ver se a minha sujeira saiu. Não saiu? Repito o processo novamente. Vamos supor que tenha um pontinho específico. Eu pego só uma pontinha, dou uma esfregadinha muito leve, muito sutil, para eu fazer essa limpeza. Se isso não remover a sua sujeira, é melhor você mandar para um técnico especializado.
para você não correr o risco de estragar o seu sensor. Lembrando que não é o sensor que está exposto aqui, existe uma camada super fina de vidro sobre ele. Então você não vai danificar o sensor. Porém, se você riscar esse vidrinho, ele é uma peça muito complexa e muitas vezes não dá nem para trocar. Então é como se estragasse o sensor. Nesses casos, melhor tomar cuidado, manda para um técnico especializado. Voltando aqui, essa é a limpeza molhada de sensor. A de lente, o princípio é basicamente o mesmo, só vai mudar a ferramenta. Esse kit, além dessa molhada que ele faz e das hastes, ele vem com um mini aspirador de pó, onde eu coloco 4 pilhas AA aqui, tem um aspiradorzinho de pó, ele tem uma pontinha com cerdas e eu ligo ele aqui, vocês devem estar ouvindo o barulhinho, e ele tem um extra ainda que é uma velocidade um pouco mais rápida. Ele aumenta a velocidade e ele vai estar aspirando toda aquela sujeira de poeira, principalmente, que está dentro do seu sensor, ou da sua câmera ou da sua lente. Ele é um item bem útil quando você tem esse tipo de problema. Mas eu sei que muita gente tem medo de estar mexendo no sensor, tá fazendo essa limpeza, inclusive a de lente. Então, assim, tá com medo? Melhor não arriscar. Manda para alguém fazer isso. Mas, como tudo em fotografia, uma limpeza simples de sensor deve estar custando hoje, sei lá, de R$60 a R$100. É uma economia que se faz se você mesmo souber estar limpando o seu sensor. Então, pensa nisso, pesa, vê se vale a pena você estar estudando um pouquinho mais sobre isso para estar fazendo uma limpeza correta. Além da limpeza do equipamento, existem algumas outras coisas que podemos utilizar. Por exemplo, para tela de LCD ou para notebook, iPad, coisas, o visor da câmera atrás, existem alguns limpadores que você encontra em lojas de informática, que eles são um negócio que não quer sair aqui, ó. Vamos ver, saiu. Ele tem cerdas desse lado, você tira a primeira poeira, que o pincel vai fazer o mesmo efeito, porém desse lado ele tem um tecido que não solta fiapo nenhum. E ele vem com uma solução de limpeza para tirar aquela gordura de dedo. Eu tenho uma raiva, mas enfim, acontece com uma certa frequência. Você está mostrando alguma coisa no notebook para alguém, o cara vai lá, ele faz questão de encostar na tela. Então isso é um problema e marcas não são muito desejáveis, a gente sempre quer remover. Super simples, deve custar uns 15, 20 reais isso daqui. Falando da parte de conservação. As lentes, como vocês sabem, vocês possivelmente já tiveram algum tipo de problema, elas sofrem com umidade. Dependendo da região que se mora, você tem maiores problemas com umidade ou não. A lente, ela, mecanicamente falando, a umidade relativa do ar ideal para ela é em torno de 40%. Por quê? 40% não é tão seco, a ponto de ressecar a parte mecanismo, óleo, borrachas da lente, e nem tão úmido para proliferar bactérias e fungos que nascem nos elementos ópticos da lente. Qual é um problema de ter lente com fungo? Ela começa a criar um pontinho, esse pontinho vai se espalhando, aí tem fungos que parecem um monte de fiapo dentro, aí tem um outro tipo que ele vai criando um rastro e vai se alastrando ali pela lente. E pode se tornar até inutilizável na lente, oticamente falando. Você pode ter um borrão na tua imagem e danificar mesmo a parte de vidro. Existem lentes que são condenadas por conta de fungos e você perdeu a lente. Então é importante estar conservando ela de forma adequada. Esse tipo de limpeza interna dos elementos, só técnico especializado para estar fazendo. Por quê? Ele tem que desmontar a lente. Existem ferramentas específicas para você tirar o anel da frente, você desmontar calmamente os elementos ópticos, para não ocorrer nenhum tipo de problema, principalmente na remontagem. Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes eu tento desmontar alguma coisa, dificilmente eu consigo montar de novo, isso quando não sobra peça. Você fala, poxa, terminei o negócio, mas tá sobrando uma peça. De onde era? Não lembro, não sei e tal, enfim. Não se arrisque a desmontar lentes. Mande para um técnico. Não corra esse risco. Agora, tem situações que a gente consegue controlar essa umidade. Eu vou inserir um videozinho para vocês da minha caixa que a gente chama de cabine seca. Ela é muito semelhante a uma adega, você olhando ela visualmente, se ela estiver no meu estúdio, você pode pensar que é uma adega, mas ela é um desumidificador que realmente parece com uma adega, com uma geladeirinha pequena. Ela tem prateleiras internas e ela controla a umidade do ar dentro.
ela não controla a temperatura, ela controla apenas a umidade do ar e ela deixa sempre na casa de 40%. Essa cabine seca, né, que o pessoal costuma chamar, que eu utilizo é uma da Benro, o modelo dela é a Dry Cabinet. E essa cabine seca é perfeita para estar guardando lentes e equipamentos fotográficos. Ela mantém sempre a umidade estável, para você não ter problema com fungo. Porque assim, eu já limpei lente que eu mandei para um técnico limpar, que custou R$100. E eu já tive lentes que eu mandei limpar, custou mais de R$300. Uma cabine dessa não é um investimento muito barato. Você encontra modelos a partir de R$1.000 e poucos até R$3.000. Então vai do quanto você tem de equipamento. Se seu equipamento for de alto valor, mais top de linha, uma série de lentes, vale a pena esse investimento para você não correr risco. Agora, existe uma forma caseira, um pouco mais simples, onde você não controla a umidade, porém você evita ela um pouco, que seria saquinhos de silica gel. Silica gel você compra super barato na internet, você compra de quilo isso, você coloca em saquinhos tipo esses zip assim, e você faz vários furos nele. Você deixa guardado dentro de uma caixa junto com seus equipamentos, pode ser uma caixa plástica, alguma coisa assim, e ele vai tirar aquela umidade do ar. Lembrando, como você não tem um certo controle, você não sabe se está abaixo de 40 ou não. Quando ele está rosado assim, é que ele já está úmido. Esse eu peguei um solto que eu tinha lá dentro da minha salinha onde eu guardo equipamentos. Mas assim, lá não tem problema. As minhas câmeras e lentes ficam na minha cabine seca. Essa estava simplesmente lá. Mas ele, se você coloca ele no micro-ondas, de novo, ele fica azul. Azul é quando ele está bem seco. Então isso acaba ajudando. Se você mora em regiões litorâneas, assim, você deve sofrer bastante com problemas de umidade. Então tem que tomar um cuidado maior ainda. Aí eu recomendo uma cabine seca dessa, por conta de preservar melhor os seus equipamentos e vai te economizar dinheiro de limpeza de lentes, principalmente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar dessas diquinhas assim. Eu tenho algumas coisas anotadas. Eu acho que é basicamente isso. Uma outra coisa, mochila não é o mais indicado para você guardar equipamento. Ela acaba juntando pela umidade, por ela ser de tecido, ter espuma, tem uma série de coisas lá, ela não é tão recomendada. Mesmo que você coloque silica, talvez a sua silica dure menos tempo ali dentro, você vai ver que ela vai alterar de cor muito rápido, e você vai ter que ficar trocando ela, voltando no micro-ondas para você guardar. Ajuda, mas se você puder guardar numa caixa, com alguns saquinhos desse daqui, acaba sendo melhor que na mochila. A mochila é feita para transporte. Você só vai utilizar a mochila quando você for sair para fotografar, aí você leva seus equipamentos dentro. É isso que eu queria passar para vocês a respeito de equipamento, de conservação. Nos vemos no próximo vídeo.